estudantes de quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kelly e hoje nós vamos juntos ter aula de geografia. E para nossa aula, nós vamos precisar de um caderno ou uma folha de papel, lápis, borracha, apontador, lápis coloridos, aquele material que vocês costumam levar para a escola. E também que vocês tenham em casa uma mesa ou uma caixa firme para apoiar esse material e fazer as atividades. Vamos dar um tempinho então para vocês organizarem esse espaço? Na aula de hoje, então, nós vamos trabalhar com os pontos de referência e localização. Que tal você anotar aí no seu caderno o número da aula, a data de hoje e o tema do conteúdo que vai ser trabalhado nessa aula? Um tempinho para você. Tudo pronto? Podemos começar a aula? Mas antes da gente começar a aula, vamos lembrar da aula em que a professora Fran falou um pouquinho com vocês sobre alguns personagens que haviam passado férias, viajado de férias antes de toda essa pandemia acontecer. Uma coisa que esses personagens tinham em comum é que eles são moradores de Curitiba. Vamos acompanhar a leitura e relembrar um pouquinho a história de cada um? Carlos não viajou nas férias. Ele aproveitou e foi passear no Parque Barigui algumas vezes. Vamos dar uma olhadinha aqui na imagem para a gente ver aonde está localizado o Parque Barigui? Vamos lá! Então aqui a gente tem alguns parques e pontos turísticos da cidade de Curitiba. E, dentre eles, o Parque Barigui. Ele está representado aqui na imagem pelo número 24.
Vou contornar a imagem para mostrar o Parque Barigui e agora eu vou dar um zoom para vocês verem qual foi o desenho que foi utilizado para representar o Parque Barigui. Vamos continuar então, vamos ver qual outro personagem que viajou, para onde ele viajou, aonde ele passeou. Vamos lá? Júlia passou as férias no sítio da família, que fica em Campo Magro, município da região metropolitana de Curitiba. Será que aí do outro lado da tela tem alguém que está vendo a nossa aula e que mora em Campo Magro? Eu já escutei que tem sim. E como é que é essa cidade de Campo Magro? Esse município fica bem pertinho de Curitiba. Vamos dar uma olhadinha no mapa? Então vejam lá, esse daqui é o mapa da região metropolitana de Curitiba e eu vou contornar o município de Campo Magro. Encontraram o município de Campo Magro? Ele está contornado em vermelho. Bem pertinho de Curitiba, né, pessoal? Olha lá, Campo Magro. E agora, quem será o outro personagem? Miguel passou as férias na casa da sua avó, que mora em Castro, cidade do estado do Paraná. Será que tem alguém de Castro assistindo nossas aulas? Tem, né? Tem vários estudantes. O Miguel, ele passou as férias em Castro. Vocês conhecem a cidade de Castro? Vocês sabem o que tem lá? Que tal, num outro momento, vocês pesquisarem essas cidades que nós estamos falando aqui na aula? Ou com a professora, ou com os familiares, ou com quem mora junto com vocês. É interessante, importante. Vamos dar uma olhadinha aonde fica o município de Castro, a cidade de Castro? Olha o mapa lá, o mapa do estado do Paraná. Vocês estão vendo que Curitiba está marcada com um retângulo ali, vermelho? É, muito bem. E a cidade de Castro? Vamos ver aonde está a cidade de Castro ali no mapa? Cidade de Castro, a professora contornou ali em vermelho. Ela fica próximo de Ponta Grossa. Muito bem. E agora a gente vai ver a Letícia, a história da Letícia. A Letícia, ela também viajou, mas ela viajou para um outro lugar, né? A Letícia passou as férias na praia, em um dos litorais da região sul. Mas um dos litorais da região sul, por que será que tem essa informação na historinha da Letícia? Porque, vamos observar o mapa, a região sul, que está representada no mapa pela cor azul, ela abrange os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São 3 estados que fazem parte da região sul. Vejam lá. E agora eu contornei o litoral da região sul, ou seja, os estados que têm praias. Observem no mapa. Só que tem uma informação na nossa história. Todos os personagens, eles moram em Curitiba, são moradores de Curitiba. Se eles são moradores de Curitiba, a Letícia, que passou férias em um dos litorais da região sul, ela pode ter ido para quais estados, para as praias de quais estados? Paraná, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, né? Que delícia poder ir para a praia, né? Uma pena que a gente esteja aí num momento que não estamos podendo viajar. Vamos continuar? O Arthur, em suas férias, viajou para outro país. Ele e a sua família conheceram o México. Algum de vocês aí conhece o México? Já viu alguma imagem, algumas fotografias? Já leu sobre o México? Eu não tive essa oportunidade ainda, mas quem sabe em breve, né? Vamos observar o mapa? O México, a professora vai contornar ali para vocês, está perto dos Estados Unidos e também de outros países como a Guatemala e Belize.
O México faz parte do continente americano, né? Vamos continuar a aula? A professora Fran também mostrou para vocês esse poema, essa música, né? Curitiba é bonita demais. E nessa música, então, ela falou de alguns lugares da cidade de Curitiba, que eu deixei em vermelho contornado ali para vocês, que é a Rua das Flores e o Largo da Ordem. Vocês lembram que a professora Fran fez a leitura desse trecho da música e falou, mostrou fotos, mostrou no mapa também aonde ficam esses lugares na cidade? Vamos dar uma olhadinha no mapa? Aqui nós temos a Rua 15 de Novembro destacada, né? É uma rua que pertence à região central da cidade. Tem muitos comércios, tem muitas flores, até por isso ela também é conhecida como Rua das Flores. E também, aqui no mapa, eu localizei para vocês a região do Largo da Ordem. O Largo da Ordem tem alguns restaurantes, uma parte cultural da cidade e a tradicional feira de artesanato que acontece aos domingos. Vamos continuar nossa aula para ver o que mais que a professora Fran trouxe de informações? A professora Fran mostrou para vocês esta planta, né? Mostrando uma parte do bairro desses personagens, da Clarice, da Lara e do João. E eles traziam algumas informações. Vamos dar uma olhadinha ali nas informações? Então, a Clarice disse que ela morava ao lado do banco. A Lara disse que morava na Casa Rosa, em frente à escola. E o João, que morava atrás do posto de saúde. Aonde essas crianças moravam? Vamos localizar ali? Então vamos lá. Aqui está a casa da Lara. Aqui nós temos a casa do João. E vamos olhar onde está o banco para ver se a gente acha, então, a casa que fica ao lado do banco, que é a casa da Clarice. Muito bem. Localizamos, então, a casa de todos os personagens. E agora, então, nós vamos para a aula que vai falar sobre os pontos de referência e de localização. Vamos lá, pessoal? Eu trouxe primeiro para vocês uma imagem, uma fotografia. Do que é essa fotografia? De uma sala de aula, muito bem, né? E o que a gente consegue ver nessa fotografia da sala de aula? Vamos dar uma olhadinha lá? Ah, muito bem, já escutei alguns estudantes falando. Carteiras, cadeiras, mapa, o quadro, armários, e cada um desses elementos que a professora falou junto com vocês em uma parte da sala, né? Na parte da frente a gente tem o quadro, a mesa do professor, e assim a gente vai espacializando então todos os elementos. Só que além da fotografia, a gente também tem outras representações para representar os espaços que a gente conhece, né? E mais uma dessas representações que eu trago aqui para vocês é a maquete. A maquete já foi trabalhada com vocês em anos anteriores. Provavelmente vocês tenham feito a maquete de um espaço da casa ou da sala de aula em algum momento de anos anteriores. Mas vocês lembram o que é uma maquete? Muito bem, eu escutei que a maquete é uma representação do espaço em que a gente coloca elementos tridimensionais reduzidos para que represente o espaço real, né? Então a gente tem o que? A representação reduzida do que vemos no espaço real ali na maquete. Vamos ver agora, porque a professora fez uma maquete. Sabe? A professora fez uma maquete de uma sala de aula também.
Então vamos dar uma olhadinha nos materiais que a professora utilizou para fazer essa maquete. Vamos lá. Primeiro, a professora utilizou uma caixa grande de papelão para representar a sala de aula. Eu procurei uma caixa que tivesse o formato parecido com a sala de aula aonde eu trabalho com os meus estudantes. Vamos ver o que mais que eu procurei encontrar? Vamos lá. Caixas de remédios para representar os armários, 2 caixas de fósforo para representar a mesa da professora e caixas de fósforos individuais para representar a mesa dos estudantes. Tudo isso eu escolhi antes de começar a fazer a maquete, tá certo? Por isso, se vocês quiserem, em algum momento, representar a maquete da sala de aula de vocês ou da casa, escolham os materiais antes, se programem, se planejem, que fica bem mais fácil depois na hora de colocar a mão na massa. Depois de escolher os materiais, eu organizei a maquete da sala de aula. Esta visão que vocês estão vendo aqui na foto é uma visão oblíqua, ou seja, eu observei a sala de cima e de lado e bati a foto. Aliás, observei a maquete, né? Agora eu quero que vocês prestem atenção aqui na maquete que eu trouxe para vocês. Eu trouxe a maquete para que vocês pudessem ver como ela ficou, né? Então aqui nós temos a parte da frente da sala de aula, com o quadro de giz. Aqui nós temos a porta representada, o mural, a mesa da professora e todas as carteiras dos estudantes, os armários no fundo da sala, e aqui desse lado então nós temos as janelas que estão representadas. Bem bacana. Você já fez a maquete da sala de aula em algum momento com a sua professora ou com o seu professor? É muito interessante, a gente consegue aprender muita coisa a partir da construção da maquete, né? Aí eu mostro agora para vocês outro tipo de visão. Vejam aqui na tela. A visão vertical, que é a visão vista de cima. Então eu observei a maquete vista de cima e tirei esta foto. A visão vertical é a visão utilizada nas representações cartográficas, nos mapas. Vocês já viram mapas? Já viram? Claro que já viram, né? Quem está aí do outro lado da telinha, o ano passado viu muitos mapas e com certeza antes disso também. Vamos continuar a nossa aula? Então vejam só, como será que da maquete ou do espaço real os cartógrafos e geógrafos fazem os mapas? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz para representar a maquete, que é aqui um espaço tridimensional, na planta. Veja lá, a professora pegou um papel plástico, colocou aqui sobre a maquete e vai prender com fita, deixar bem preso esse plástico, né? Para que ele não saia do lugar. E olhando de cima, a professora então vai fazer o desenho de todas as carteiras, de todos os elementos que fazem parte da sala de aula, inclusive aqui da parte da caixa que representa as paredes da sala de aula. Mas como ia demorar demais para eu fazer isso, gente, e os detalhes também são enormes, eu já trouxe prontinho aqui para vocês observarem como é que ficou essa imagem. Olha lá. E é dessa representação, então, que nós temos a planta baixa da sala de aula. Mais para frente a gente vai aprender mais sobre isso. E vamos observar como é que fica o desenho, então, da planta baixa da sala de aula. Olhem lá. Aqui está a representação do desenho da sala de aula. A planta baixa, né?
Muito bem, vamos continuar a nossa aula? Vamos então observar a planta baixa da sala da professora Fran, que foi aquela que a gente representou ali na maquete, né? Vamos ver aqui, eu coloquei onde está sentada a professora Fran, onde estão os estudantes, a porta, o quadro de avisos, os armários, a janela, todos representando o espaço da sala de aula da professora Fran. Vamos localizar algumas coisas aqui nessa planta? Vamos lá? Para a gente localizar algumas coisas, a gente usa algumas palavras, né? Como a direita, a esquerda, a frente, atrás. Então vamos utilizar essas palavras para trabalhar aqui com a planta da sala de aula. Vamos lá? Primeiro, vamos localizar o Jean. Aonde está o Jean? Ah, alguém falou que ele está perto do quadro de avisos. Mas se eu for usar a direita, a frente, a esquerda e atrás, aonde está o Jean? Vamos lá? Deixei maior aqui para vocês enxergarem bem, né? Então vamos colocar ali de novo o Jean circulado, o lugar onde ele está sentado. Posso localizar o Jean falando que o Jean está atrás da Daniele, certo? Ou então, o Jean está à frente do Paulo. E agora, vamos continuar aqui? O Jean está à esquerda do quadro de avisos. Ou ainda, o Jean está à direita da Luana. Muito bem? Agora, nós vamos fazer uma atividade. Vamos lá? Então, crianças, como vocês viram, para a gente se localizar no espaço, em qualquer lugar, a gente usa algumas palavras que nos ajudam a nos localizarmos, né? Nos ajudam nessa localização. Vamos ver, então, a atividade 1. O que a gente tem que fazer na atividade 1? Dá uma olhadinha lá. Escreva a localização de Luana na sala de aula. Então, vejam só. Nós temos ali algumas frases que vocês vão usar para escrever, para localizar a Luana, colocar a localização dela ali, completar essas frases, né? Eu vou deixar essa tela um tempinho para que vocês possam anotar com calma e logo após vou colocar a planta da sala de aula para que vocês possam responder a atividade, tá certo? Um tempinho para vocês.
crianças conseguiram responder a atividade? Espero que sim. Mas quem não conseguiu, vamos conferir? Olhem lá na tela, acompanhem comigo. Então vamos ver. A Luana está atrás do... Vamos localizar a Luana e vamos ver atrás de quem ela está. Atrás do Luiz. Muito bem. Vamos para a próxima localização da Luana. A Luana está à frente do... Vamos localizar a Luana e vamos ver à frente de quem ela está. Opa, do Eduardo. A Luana está à frente do Eduardo. Muito bem. E agora, a Luana está à esquerda do... Vamos localizar a Luana mais uma vez. E ela está à esquerda do Jean. Muito bem. A Luana está à esquerda do Jean. Essas atividades que nós fizemos de localização foram feitas no espaço da sala de aula. Agora nós vamos observar o espaço de um bairro. Por quê? Observem na tela a anotação que eu coloquei. Quando você não conhece o caminho, é necessário ter um endereço e um desenho do trajeto para se orientar e chegar ao destino. Agora a gente vai conhecer o bairro em que o Antônio mora e vamos localizar algumas informações. Vamos lá? Então vamos ver o bairro aqui do Antônio. Observe. Eu vou então contornar o Antônio para vocês saberem quem ele é. Reparem que o Antônio está indo para a escola, está de máscara, né? Todo cuidadoso. Ali nessa planta nós temos algumas informações de alguns lugares. Vamos dar uma olhadinha? Então nós temos a praça. Reparem que eu estou marcando aqui com setas vermelhas. A escola, a igreja, a biblioteca, a prefeitura, a casa da Daniele, a casa da avó da Luana, a casa da Luana, o posto de gasolina e a padaria. E nós temos também algumas ruas, né? Elas estão demarcadas. Avenida Central, a Rua Madalena, a Rua do Lago, a Rua Bela Vista e a Rua do Matão. Vamos então ver algumas informações para ajudar o Antônio. Vamos ver como é que a gente localiza os lugares aos quais o Antônio precisa chegar. Antônio quer visitar a Daniele. Que direção ele deve seguir? Vamos acompanhar aqui? Vamos marcar o Antônio e vamos ver qual é a direção que ele tem que seguir para chegar na casa da Daniele. A casa da Daniele eu contornei em amarelo. Viram lá? Como será que o Antônio vai fazer para chegar na casa da Daniele? Ah, tem gente muito esperta aí do outro lado. Já falou e eu já escutei. O Antônio vai seguir em frente na Rua Bela Vista e vai virar à direita na Rua Madalena. Assim, ele vai chegar na casa da Daniele. Vamos a mais um desafio para o Antônio? Vamos ver aonde ele tem que chegar? Vamos lá. Vamos observar a outra parte do bairro onde o Antônio mora. Nessa parte, vamos localizar a casa do Antônio. Vamos lá? Observem ali o Antônio e a casa onde ele mora. Mas nessa parte do bairro tem outros elementos que não tinham lá naquela outra parte que a gente acabou de observar. Vamos olhar aqui. Tem o centro esportivo. Estou marcando com setas vermelhas novamente esses elementos aqui. A casa do Pedro, o mercado, o hospital, o correio, o bombeiro e as ruas, né? Vamos então
ajudar o Antônio a chegar até o centro esportivo. Qual é o caminho que o Antônio vai ter que fazer para chegar até o centro esportivo? Vamos acompanhar? Vejam lá. Eu marquei o centro esportivo e marquei o Antônio saindo da casa dele. O que será que o Antônio vai fazer no centro esportivo? Ai, 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 será que está aberto esse centro esportivo? Não sei. Vamos lá. O Antônio segue em frente na Rua das Rosas. Vamos acompanhar? E vira à esquerda na Avenida Central, chegando ao centro esportivo. Muito bem! Ei, mas tem alguns alunos aí, alguns estudantes me falando que tem outro caminho que o Antônio pode fazer. Vamos observar aqui a planta para ver? Olha, eu acho que tem outro caminho sim. Vamos dar uma olhadinha nesse outro caminho? Vamos lá. Centro esportivo. O Antônio está saindo da casa dele e não está seguindo em frente. Conforme a gente viu lá na Rua das Rosas, ele já está virando à esquerda na Rua 2. E agora ele virou à direita na Rua Bela Vista, à esquerda na Avenida Central e chegou no centro esportivo. Que bacana, hein? Vocês estavam muito atentos. Fico muito feliz com isso. Então vejam, para a gente localizar trajetos, fazer trajetos, localizar lugares, a gente precisa entender, observar o espaço e ver qual vai ser o caminho mais fácil de chegar naqueles lugares. Certo? Mas isso a gente ainda vai conversar em outras aulas mais pra frente, para que vocês fiquem bem craques nessas localizações. Combinado? Porque hoje, neste momento, nós estamos chegando ao final de mais uma aula de geografia. Vamos acompanhar o que nós aprendemos na aula de hoje? Hoje, relembramos o que aprendemos sobre pontos de referência, localização e trajetos. Um abraço para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau!